pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando ainda especificamente sobre as pessoas jurídicas, né? Dentro de pessoas jurídicas, esses entes de existência ideal, abstrata. No bloco passado nós terminamos a classificação, né? Onde ventilamos aí principalmente as fundações, as sociedades, as associações e as EIRELIs, né? Ou seja, empresas individuais de responsabilidade limitada. Dentro desse bloco, quero dar continuidade, né, até mesmo para podermos terminar o estudo das pessoas jurídicas e falar de dois tópicos, né, um deles eu termino, porque é rápido, leve, breve, sucinto, e o outro deles, né, nós daremos muito provavelmente continuidade no próximo bloco. Sobre o que falta ainda trabalhar nas pessoas jurídicas. Duas coisas. A primeira delas, extinção das pessoas jurídicas, né? Então, extinção das pessoas jurídicas, mais uma vez, extinção das pessoas jurídicas, né? O que é interessante falar, gente? No bloco passado, até mesmo já comecei. Eu falei que nós devemos sempre observar, né, Elton John no Círculo da Vida, né, The Circle of Life, né, ou seja, sempre início do Rei Leão, né, aquela música, ai, rei, né, bababá, ou seja, o Círculo da Vida. Por que você fala disso, prof? Está viajando? Não, claro que não. A gente tem que observar o seguinte, quando eu falo das pessoas físicas, eu falei que o direito da personalidade, ele se inicia com o nascimento com vida. Nossa, prof, você inventou isso? Não, artigo 2º do Código Civil, né? E quando que ele termina? Ele termina necessariamente com a morte. Ou seja, o momento que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste paletó de madeira, né? Dá o último suspiro, faz o desenlace e vai em direção à luz. Nossa, que legal, prof. E nós explicamos daí. Morte encefálica, aquelas duas formas de morte presumida, né? Ou seja, falamos tanto aí do procedimento de ausência e o procedimento de justificação. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far, so good. E em relação às pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas, gente, também vão acompanhar esse círculo da vida, né? As pessoas jurídicas também têm início e fim. Que loucura! Mas você não toca elas, né? Você não toca elas. Por isso que eles são entes de existência abstrata. Tudo bem, né? Mas eles têm personalidade nessa mesma proposta. A sua personalidade surge do seu nascimento com vida. Qual que é o nascimento com vida da pessoa jurídica, né? A gente pode brincar a partir do seu registro, né? O registro do seu ato constitutivo, né? Então, registrou o ato constitutivo, seja ele contrato social ou estatuto, né? Fez aí o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial, aquela pessoa jurídica ganha personalidade. Tranquilo. E quando que deixa de existir essa personalidade? A personalidade da pessoa jurídica deixa de existir no momento em que ela é extinta, no momento então que ela acaba, no momento então que ela deixa de existir. Quem trabalha com a extinção da pessoa jurídica é o artigo de número 51 do Código Civil. O artigo, uma boa ideia, 51, né? Velho barreirão, velho barreiro. Toda vez que eu falo de velho barreiro, eu lembro sempre de Antony Gabriel, não é isso? Ou seja, eu te amo, pinga, né? Bebendo mais copala, que é loucura. E vários outros hits do gênero, né? Antony Gabriel, né? Que bacana. Artigo 51 do Código Civil, então, velho barreirão, falando para vocês da extinção da pessoa jurídica. O que fala lá o artigo 51? Ele vai falar assim, olha, uma vez ocorrido, perpetrado, né, materializado a dissolução da pessoa jurídica, então, primeira hipótese, dissolução da pessoa jurídica, ou número 2, uma vez cassada a sua autorização, né, de funcionamento, o que acontece? A pessoa jurídica ela vai continuar existindo, mas tão somente para fins de liquidação. Então, ela existe para fins de liquidação, mas a personalidade deixa de existir, né? A personalidade, ela acaba, ou seja, ela termina, ela finda. Que interessante. Então, ali vai estar escrito, né, justamente isso. A partir do momento da dissolução da pessoa jurídica ou cassada, né, obviamente, a autorização de funcionamento. Mas como que a gente dissolve uma pessoa jurídica? Quais são as formas de extinção da pessoa jurídica? Ou melhor dizendo, quantas são as formas de extinção da pessoa jurídica, né? É interessante que essas perguntas me levam sempre a sexta-feira a resposta no Globo Repórter, né? Muita indagação, pouca resposta. Brincadeira, né? Mas são quantas as formas de extinção da PJ? E eu lembro sempre com vocês que o nosso número é 3, é um número mágico, é um número holístico, é Pai, Filho, Espírito Santo, Isos, Horus, Deus, Hades, Poseidon, né? Ou seja, é Harry, Rony e Hermione. A pergunta é, são quantas as formas de dissolução da pessoa jurídica? São 3, né? Ou seja, chutou 3, entendeu a engrenagem, a vida vai, igual fala aí Victor Clay na música do Sol, vai, vai, vai. Que interessante, que loucura, né? Entendemos essa estrutura.
Então, são 3 as formas de dissolução da pessoa jurídica, 3 as formas de dissolução da PJ, 3 as formas de dissolução da pessoa mística, da leni sensitiva, né? Eu sempre falo de Walter Mercado, mas Walter Mercado é dos anos 90, não é isso? Então, leni sensitiva, anos 2000. Quais são essas formas, né? A primeira delas, a gente tem a dissolução chamada de dissolução convencional. Convencional, prof, né? Por que convencional? Porque, na verdade, essa dissolução ela é deliberada pelos próprios sócios, ou seja, aquelas próprias pessoas que compõem, que integram a PJ, elas vão assim deliberar, elas vão convencionar, ou seja, elas vão estar de acordo. É essa a ideia da dissolução convencional. Então, todos together, forever and ever, stay my heart. Ou seja, é essa a ideia. Todos juntos, todos together, alle zusammen, né? Que interessante. Então, por isso que ela recebe o nome de convencional. E como que você materializa essa dissolução convencional? Gente, lembre-se, convenção nada mais é como se fosse um contrato. Então, uma das formas de ato constitutivo, o contrato, né? Contrato social. Como que você faz essa dissolução? Por intermédio do chamado distrato. Distrato, que interessante, que bacana. Então a primeira forma de dissolução é a chamada, né, de dissolução convencional. Entendido? Tudo bem. Segunda forma. A segunda forma ela é denominada, né, de uma dissolução administrativa. O que acontece nessa chamada dissolução administrativa? Gente, nessa hipótese de dissolução administrativa, seria aquela situação de cassação. Lembra que eu falei assim, cassada a autorização para o seu funcionamento? E lembrem-se, né, a dissolução da PJ ou cassada a dissolução do seu funcionamento está no artigo 51, né, ou seja, é uma mera reprodução. O artigo 51 fala, olha, ela deixa de existir se dissolução da pessoa jurídica, cassada aí por demais o seu funcionamento, a pessoa jurídica subsiste até a liquidação. Isso é o artigo 51. Então, obviamente, essa cassação é a segunda forma de dissolução. A cassação, né, ela é chamada do quê? Então, ela é chamada de dissolução administrativa. A administrativa por quê? Porque é a cassação da autorização, né, do seu funcionamento. E muitas vezes da autorização de sua constituição, né? A gente acaba observando que aquele ato constitutivo possui algumas irregularidades, né? Lembre-se sempre, eu realizo, né, ou seja, a constituição da minha PJ, sempre buscando alguma finalidade. A finalidade se tornou ilícita, a finalidade se tornou abjeta, imoral. O que acontece? É possível que a administração pública fazer a cassação do funcionamento. Então, já vimos aí a primeira forma de dissolução convencional, vimos aí a segunda forma de dissolução administrativa. E a última, a derradeira, the last one, mas obviamente não a menos importante, né? Eu vou além, a mais importante de todas. A mais importante, prof, exatamente, né? E por que ela é a mais importante? Ela é a mais importante porque ela é a judicial, né? Judicial é a dissolução da pessoa jurídica que vai se perfazer, vai ser concretizada, vai ser materializada justamente por intermédio de um processo. É aqui nos interessa, né? Porque, obviamente, né, a grande parcela aí das pessoas, né, são estudiosas do direito. Se somos estudiosos do direito, a judicial é aquela, então, que veremos com maior habitualidade, que veremos com maior periodicidade. Então, bem dentro desse bloco, né, já discuti com vocês a extinção da pessoa jurídica, artigo de número 51 do Código Civil. No próximo bloco, para ser mais preciso, quero falar com vocês acerca da desconsideração da personalidade jurídica, da desconsideração aí, da pessoa jurídica, né, conhecida aí como disregard theory, lifting the veil, que está no artigo 50 do Código Civil. Então, até lá, deixo para vocês, como sempre, desde já um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.